Bíblia Sagrada, leitura da Palavra de Nosso Senhor, edição ecumênica da Barça de 1972. Antigo Testamento, narração Margarete Vital. Números, capítulo 24. Terceiro oráculo. E Balaque lhe disse: Vem e levar-te-ei a outro lugar, a ver se é do agrado de Deus que tu dali os amaldiçoes. E depois de o ter levado acima do cume do monte Fogor, que olha para o deserto, disse-lhe Balaã: Levanta-me aqui 7 altares e prepara outros tantos novilhos e igual número de carneiros. Fez Balaque o que Balaã lhe dissera, e pôs os novilhos e os carneiros sobre o altar. Balaã, vendo que era do agrado do Senhor que abençoasse a Israel, não foi, como antes tinha ido, buscar os seus agouros. Mas, voltando o seu rosto para o deserto e levantando os olhos, viu a Israel acampado nas tendas pelas suas tribos, e vindo sobre ele o Espírito de Deus, tornando ao fio da sua parábola, disse: Eis aqui o que disse Balaã, filho de Beor, eis aqui o que disse o homem dos olhos tapados. Eis aqui o que disse o ouvinte das palavras de Deus. Aquele que viu as visões do Todo-Poderoso, aquele que cai e que deste modo se lhe abrem os olhos. Que formosos são os teus pavilhões, ó Jacó, e que belas as tuas tendas, ó Israel. São como os vales cobertos de grandes arvoredos, como as hortas junto aos rios que as regam, como as tendas que o Senhor plantou, como os cedros junto às ribeiras. A água correrá do seu alcatruz, e a sua posteridade se fará semelhante às grandes águas. O seu rei será rejeitado por causa de Agag, e o reino lhe será tirado. Deus o tirou do Egito. A sua fortaleza é semelhante à do rinoceronte. Eles devorarão os povos, seus inimigos, e lhes quebrarão os ossos, e os traspassarão com as flechas. Deitando-se, adormeceu como o leão, e como a leoa, que ninguém se atreverá a acordar. O que te abençoar será também bendito, e o que te amaldiçoar será tido por amaldiçoado. E Balaque, irado contra Balaã, batendo com as mãos, lhe disse: Eu tinha te chamado para amaldiçoares os meus inimigos, e tu, pelo contrário, os tens abençoado já por 3 vezes. Volta para a tua terra. Eu, na verdade, tinha determinado honrar-te com magnificência, mas o Senhor te privou da honra destinada. Respondeu Balaã a Balaque: Pois não disse eu aos teus mensageiros que me mandaste, ainda quando Balaque me desse a sua casa atulhada de prata e de ouro, não poderia eu transgredir as ordens do Senhor meu Deus, para proferir de minha cabeça a mínima coisa, ou em bem, ou em mal, mas eu hei de dizer tudo o que o Senhor me tiver dito. Quarto oráculo. Contudo, na volta para o meu povo, dar-te-ei um conselho sobre o que por último há de fazer o teu povo contra este outro. Prosseguindo, pois, a sua parábola, tornou a dizer: Eis aqui o que disse Balaã, filho de Beor. Eis aqui o que disse o homem dos olhos tapados. Eis aqui o que disse o ouvinte das palavras de Deus, o que conhece a doutrina do Altíssimo e vê as visões do Todo-Poderoso, o que caindo tem os olhos abertos. Eu o verei, mas não agora. Eu o contemplarei, mas não de perto. Nascerá uma estrela de Jacó, e levantar-se-á uma vara de Israel, e ferirá os capitães de Moabe, e destruirá todos os filhos de Sete. E a Idumeia será sua possessão. A herança de Seir cederá aos seus inimigos, mas Israel obrará valorosamente. De Jacó sairá o dominador e arruinará as relíquias da cidade. E como visse Amaleque, continuando a parábola, disse:
Amaleque tem sido o primeiro das gentes, e por fim ele perecerá inteiramente. Viu também os sineus, e prosseguindo a parábola, disse: O lugar em que tu habitas é forte, mas quando tu tiveres estabelecido teu ninho no rochedo, e tiveres sido escolhido da estirpe de Sim, por quanto tempo poderás tu durar? Porque o assírio te cativará. E outra vez, prosseguindo a parábola, disse: Ai, quem se achará vivo quando Deus fizer estas coisas? Eles virão da Itália nas suas galés, vencerão os assírios e arruinarão os hebreus, e por fim também eles mesmos perecerão. E levantou-se Balaã, voltou para a sua terra. Balaque também voltou pelo mesmo caminho por onde tinha vindo. Notas explicativas, capítulo 24, versículo 3. Olhos tapados, de tal maneira que não veja nada e possa estar com toda a sua atenção voltada para Deus que fala. Versículo 17. Nascerá uma estrela de Jacó. Esta profecia se verificou primeiro em Davi e depois, plenamente, em Cristo, de quem Davi era a figura.